Olha o que aparece, não precisa abrir não, Romanos 16:13. Olha o que Paulo fala: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Ué, os filhos de Sirineu pregando o evangelho lá na frente? Interessante, né? Então, vai entender o mistério aí. E para entendermos isso, tudo começou em 1 Reis 10:1, não precisa abrir. E ouvindo a rainha de Sabá e a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. A rainha vai até Salomão, todos conhecem a história, né? Salomão acabou tendo um relacionamento com essa rainha, tá? Para que vocês entendam, ela volta para a terra dela. Porque Simão Sirineu, ele vem da descendência de Salomão. Você entendeu? Por quê? Isso aí é um mistério. E o que acontece? Passam-se anos. Sabá vem uma província romana, que é dominada, chamada Cirene. 1.600 quilômetros de Jerusalém, situada na África do Norte. Na realidade, ele era um judeu negro. Interessante isso. Aí, porque no hebraico eles chamam de Shuaz é negro. Ele anda 1.600 quilômetros para Jerusalém para a festa da Páscoa. Porque ele tinha que cumprir esse mandamento. E ele era dessa genealogia de Salomão. Então ele vai até lá fazer o que devia fazer. Para muitos que não entendem os mistérios de Deus, poderia falar: você estava na hora errada e no lugar errado. Porque o que te aconteceu, porque na verdade quem estava ajudando Simeão era Jesus. Glória a Deus. Agora nós vamos chegar na parte principal. Aí o que acontece? Ali havia uma festa, e nessa festa havia uma espécie de justificação. As pessoas se vestiam de linho branco totalmente, em grupos seletos, porque era mais ou menos, vamos calcular esse tamanho. As pessoas entravam, ficavam a certa quantia. Na porta havia pessoas que inspecionavam para ver se essas roupas não tinham uma mancha. Presta atenção. Primeira revelação: quando você entra na igreja, tem anjos olhando para ver se tua roupa não está manchada. Porque você vai entrar na presença de Deus. Muitos entram de qualquer jeito, passam desapercebidos disso e perdem a vez. Porque na verdade, daquela porta para cá, aqui é o sobrenatural. Ele desce aqui na elevação. Você vê que está na elevação. E começa a correr aqui e a transformar. Quando há muita elevação, chega a pegar na rua, que são aquelas pessoas que passam e entram dentro da igreja. Muito bem. As pessoas eram inspecionadas, se não tinha mancha, as roupas brancas de linho, formavam grupos. Aí você vai no Salmo 51:5, quando Davi pede misericórdia a Deus. Davi era para ser morto, e eu vou pregar sobre isso, do que eu voltar aqui. Mas pela techuvá, como fala, então pelo seu arrependimento, Deus não matou. O que acontece? Quando ele fala, purifica-me como o isopo, né? O que é o isopo? É uma esponja que dava nas paredes, e você aperta, quando você mergulha ela na água, ela suga a água. E o que o sacerdote fazia? Ele pegava o cordeiro, né, decolava, girava 7 vezes, jogava o sangue, não botava a mão naquilo, no isopo, porque senão ele contaminava. Ele passava naquilo, e aquelas pessoas de linho branco que estavam ali faziam assim, ó.
Em algumas pessoas, até os que estavam por último, se Deus quisesse, aquela gotinha pingava. E aquilo era uma coisa tremenda. Porque quando ele saía dali, ele chegava, ele tirava a roupa, dobrava, ele chegava na casa dele e falava para a família esperando, ele falava: olha a gota de sangue, eu fui justificado. Glória a Deus. E assim foi. Está lá Simão Cirineu, se trocando, uma esquina antes da Porta Formosa. A Porta Formosa não, desculpa. A Porta de Damasco, que saía para o Monte Gol. Ele se troca ali, tudo bonito, bem alinhado. Quando ele olha, vem um homem todo ensanguentado. É Jesus. Vai entender, ele veio buscar uma gotinha. Presta atenção, Deus está falando. Ele veio buscar uma gotinha apenas. Ele está lá, ele tenta se afastar talvez, né? Para não se sujar. Isso chama-se omissão. Ele não queria ajudar. Omissão é pecado. Então, meu irmão, quando você puder ajudar alguém, ajude. Nunca diga não. Não omita, porque Deus está te observando. A Bíblia tem um versículo que fala assim: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, nunca devemos ser omissos a nada. E ele tenta se afastar. Mas um romano lá atrás grita: ei, você aí! Ele, eu? Ajuda este homem. E Jesus cai no pé dele com a cruz. Porque Jesus já sabia que ele era a descendência de Saul. Jesus já sabia que ele estaria ali. É como se Jesus fizesse: vai estar lá. Deus já fez os planos para que aquela pessoa estivesse. Glória a Deus. Poderia ser o Antônio, José, a Maria. Mas não. Simão seria o escolhido de Deus, precursor do Evangelho. Você aí, ajuda ele. Aí o que acontece? Existe um marco em Jerusalém, que tem uma mão, e em cima está escrito Simão Cirineu. Os católicos, quando fazem romaria a Jerusalém, eles vão adorar ali. Eles adoram, eles fazem a reza deles ali, devido a esse acontecimento, né? Então eles fazem isso. Os conhecedores também vão ali e falam: graças a Deus que Deus preparou esse precursor do Evangelho para que hoje eu conheça o Evangelho, nós sabemos a verdade. Então tem a mão gravada lá e Simão Cirineu. Porque naquele momento que Jesus cai, muitos falam: Simão foi constrangido pelo soldado que gritou: pega ele. Não. Várias vezes você viu na Bíblia, e Jesus fitando os olhos dele. Quando Jesus fitou os olhos em Simão, aquela hora foi a salvação. E quando Simão olhou, eu tenho certeza que ele sentiu o Espírito Santo. Aí o que acontece? Simão põe a mão aqui, pega Cristo aqui com a cruz e levanta. Olha que Deus tremendo. Na hora que ele encosta naquele sangue correndo. Glória a Deus. Quantas gotas será que tinha ali? Oh, Deus do céu. E ele vai. Quando chega na porta, que vai subir o fogo, ali é largado de Jesus. Porque Jesus não morreu dentro de Jerusalém para não ser idolatrado. Porque senão Jesus falaria: ele morreu por nós. Mas Jesus morreu fora, para todo mundo.
O mundo inteiro. Então o que acontece ali? Ele olha talvez no sol para saber a hora, fala, eu perdi o Cordeiro Pascual, né? Aquela festa de ser purificado. Aí ele olha para a roupa dele. Aí ele dobra a roupa dele, põe uma mala e volta a 1.600 quilômetros a Cirene. Chega lá, tá os filhos dele, como você vê aqui, Paulo falando. E aí? Glória a Deus. Hoje, quando você voltar para sua casa, sentindo a presença de Deus ali tremenda. Você vai estar encharcado no Senhor Cristo. Você não vai estar com uma gota. Se você entrou aqui para receber uma gota, você se enganou. Porque Jesus está aqui. Ele está te abraçando. Como abraçou Sírio. É como tu queres, ó Deus, não como um homem. Aleluia. Aí ele chega na casa dele, ele abre a mala e os filhos perguntam: e aí, você foi justificado? Ele tira aquela roupa. Aleluia. Converteu a família. Eu imagino os filhos dele com aquela roupa e fala: olha o que aconteceu com meu pai. Olha a justificação. Ele foi para receber uma gota. Mas Deus faz mais. Deus tem os seus escolhidos. Deus sabe quem é seguidor e quem é discípulo. Às vezes Deus quer te transformar num discípulo e muitas vezes você